Boa noite, graça e paz, amém? Hoje, uma voz de locutor, uma voz mais cavernosa até, quase sem voz. Eu tô gostando. Mas, o que vocês têm um pouco de paciência, né? A gripe pegou, a garganta estourou, mas a gente está aqui. Feche os olhos nesse momento. Amém? Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos e queremos dizer, ó Pai, que somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti, Senhor, verdadeiramente nós não podemos fazer absolutamente nada, mas contigo nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, o nosso corpo, a nossa voz, tudo é teu. Nós fazemos agora, Pai, a oração de João Batista. É necessário que ele cresça, ou seja, Jesus cresça, e que eu, o homem, desapareça, diminua. E assim, ó Pai amado, nossa oração. Prepara, Pai amado, nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. E que quando ouvirmos, Senhor, a Tua palavra, que nós tenhamos coragem para colocá-la em prática, pelo poder do nome de Jesus. Amém. E amém. A pastora Mayra, ela falou algo muito interessante, que quem não pensou em algum dia, se eu fosse Deus, ou se eu tivesse poder, o que eu poderia fazer? Quanta injustiça a gente vê nessa terra, quanta coisa errada que talvez a gente gostaria muito de poder mudar. Isso passa na nossa imaginação. Eu acho que não tem uma pessoa que não pense nisso. E depois ela fechou com uma grande verdade. Como nós, seres humanos finitos, podemos querer entender um Deus que é infinito. Como nós, humanos, que somos corruptíveis, vamos entender um Deus que é incorruptível. Como nós, que somos limitados, queremos entender um Deus ilimitado. Como nós, sendo fracos, queremos entender um Deus que é todo poderoso. Como nós, que somos criaturas pequenas, queremos entender a mente do Criador, que está além do tempo e além do espaço, porque Ele criou o tempo e Ele criou o espaço. Então Ele governa sobre todas as coisas. Eu vou agora confessar algo para vocês. Eu gosto muito de vídeos de curiosidades, principalmente animal. Então, se eu pego no Instagram, no Facebook, que fala sobre cachorro, que fala sobre onça, leão, eu vou clicar. Eu gosto muito de curiosidade animal e assim por diante. E eu pesquisei algo que me deixou muito interessado. E eu vi que na Argentina, algumas décadas atrás, pegaram o javali africano e levaram para a Argentina para criar, porque a carne era saborosa e poderia ser utilizado para esse fim. O problema é que houve uma crise e os javalis acabaram se soltando e eles começaram a cruzar com os porcos domésticos e criou uma raça chamada Java-porco. E essa raça Java-porco, ela saiu da Argentina, foi para o Uruguai,
veio para o Rio Grande do Sul, subiu para Santa Catarina, Paraná, São Paulo, chegou até na Amazônia. E o javaporco, ele pegou o que tem de melhor na cruza desses dois animais. Pegou a crueldade, a selvageria do javali, com o poder de ter muitos filhotes do porco doméstico e de procriar e de crescer. Então o javaporco se tornou uma praga que come, destrói lavouras, mata inclusive outros animais. E hoje mesmo estava olhando lá em São Paulo uma onça pintada, um animal de grande porte, morta pelos javaporco, porque eles andam em manada, em grupos muito grandes. Então, o próprio animal que seria o caçador, e que é caça, é claro, o javaporco, mas principalmente mais os filhotes, os pequenos, às vezes ele se dá mal quando ele luta contra adultos. Mas quando é que começou esse problema? Quando alguém teve a infeliz ideia de trazer um animal de um país, de um continente que tem predadores naturais lá, como leopardos, como os leões, e trouxe para cá que não tem predadores naturais. E depois da cruza se tornou um monstro, que chega até 400 quilos, algo absurdo, assustador, e hoje mata homens, crianças. É um problema nacional, e a caça foi liberada por causa disso. Esse exemplo eu quero trazer só para vocês entenderem. A palavra de Deus diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Nós temos uma ideia e achamos que a nossa ideia, o nosso pensamento é o mais correto de todos e que vai trazer solução. E muitas vezes só piora o problema. A Bíblia diz que é como dois cegos, um guiando o outro, e os dois indo para o buraco, para o precipício. Então, por mais que a gente estude, por mais que a gente se capacite, por mais que a gente busque o conhecimento humano ele é limitado, é falível, e nós precisamos da revelação de Deus. Por mais que a gente compreenda muitas ciências, tenha um ótimo conhecimento, isso também não resolve. Então nós precisamos que Deus nos guie e nos direcione. O apóstolo Paulo, uma certa feita, disse para Deus: Deus, eu tenho um problema, que ele denominou como um espinho na carne, ou seja, era um problema que o incomodava, que era algo complicado, que era algo terrível, que era algo doloroso, que era algo perturbador. Quem já não teve um espinho no dedo, no pé, ou em qualquer lugar do corpo? A gente não fica satisfeito enquanto não tira aquele espinho, porque nos perturba. Então esse espinho na carne de Paulo era algo que o perturbava. E ele diz nas Escrituras Sagradas: eu orei a Deus 3 vezes e pedi para que o Senhor tirasse esse espinho, porque esse espinho era como se o Satanás viesse e me esbofetasse, ou seja, me maltratasse. Era algo que perturbava ele, que incomodava ele. E o que o Senhor disse? A minha graça te basta, pois o meu poder é aperfeiçoado na tua fraqueza. E o que nós compreendemos disso? Tem coisas que acontecem em nossas vidas, e às vezes nós achamos, foi o diabo que colocou, ou
até mesmo nós mesmos acabamos provocando esse problema, porque há uma lei natural e também espiritual, que nós só colhemos o que nós plantamos, e nem sempre nós temos comportamentos bons. Às vezes a gente age errado, e tudo que nós plantarmos nós vamos colher. É uma lei física e também uma lei espiritual. E Deus, Ele tem duas vontades. A primeira vontade é uma vontade diretiva, que está na palavra de Deus. E essa palavra, e essa vontade diretiva, ela nos dá um alicerce e nos dá um caminho para seguir. Só que às vezes nós, consciente ou inconscientemente, achamos que Deus está errado. E aí nós nos rebelamos contra Deus e queremos tomar o nosso próprio caminho. Queremos ser donos do nosso próprio nariz, fazer as coisas que achamos que seja certo. Porque pensamos ou ignoramos que nós não sabemos tudo. Às vezes acertamos e na maioria das vezes erramos. Isso traz consequências. Então essa outra vontade não é a vontade diretiva, mas é uma vontade permissiva de Deus. E nessa vontade permissiva de Deus, o que acontece? Deus permite um mal menor para evitar um mal maior. O que Deus tem permitido na tua vida? Que tenha acontecido e que talvez você esteja lutando contra esse mal. Nós precisamos de Deus. Por isso que nós estamos aqui. A gente pensa que a gente sabe muitas coisas. Depois de uma certa idade, a gente já conta com muita experiência. E tudo isso é bom, tudo isso é positivo. A gente consegue já driblar muitos problemas, porque a gente já sabe onde vai dar aquela situação. Isso é legal. Mas nós não conhecemos o coração do homem. Nós lemos no domingo passado que o homem, nós, eu e você, nós vemos apenas a aparência, o que é exterior. Mas Deus conhece o que é a motivação humana, a intenção do coração. E muitas pessoas mentem de uma forma tão descarada que elas mesmas começam a acreditar na sua própria mentira. E elas são tão boas atoras que conseguem convencer o outro dessa mentira. E se a gente não tiver o Espírito Santo para nos alertar, orientar, iluminar, nós podemos cair nas mentiras. E a Bíblia diz que Satanás, ele arma astutas ciladas do diabo, ou seja, ciladas, armadilhas bem planejadas, bem feitas. E se a gente não tiver o Espírito Santo para nos orientar e nos mostrar, acabamos enredados e caímos em prisões. Deus, Ele quer que a gente seja simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Ou seja, Deus quer que a gente mantenha a inocência, a pureza do coração, mas ao mesmo tempo não percamos a noção de realidade e a noção em que o mundo está. E a Bíblia diz que o mundo jaz, pertence ao maligno. Assim como tem muitas pessoas boas, temos muitas pessoas más, manipuladoras, pessoas que fazem de tudo para enganar, para se dar bem, e só querem satisfazer o seu ego, o seu orgulho, as suas vaidades, ganhar dinheiro, e só isso que elas pensam. O seu Deus
é o seu ventre, como diz as Escrituras Sagradas, estão pensando somente em si. Enquanto que a palavra de Deus diz que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Queridos, se a gente não se encher de Deus, a gente mal consegue amar Deus. Se a gente não buscar Deus, a gente mal consegue amar o outro, porque ama pouco a si mesmo. Se a gente não consegue se conectar a Deus, a gente não consegue ser verdadeiro. Se a gente não se conecta a Deus, a gente não consegue servir o próximo. A gente quer ser visto, mas não servir. Então, nesta noite eu quero trazer umas palavras de reflexão. Eu não vou trazer a pregação que eu iria falar hoje, mas eu quero que a gente faça uma reflexão. Se o Senhor te chamasse hoje, se você morresse hoje, pastor, o senhor vai falar sobre morte? A morte faz parte da vida. Porque a gente tem que ter medo da morte. Ah, mas eu quero viver, eu também, eu quero viver muito. E a Bíblia diz em João 10:10, o ladrão, ou seja, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então Deus prometeu uma vida abundante aqui nessa terra. Mas a vida abundante, ela não é só para essa terra. Essa vida abundante é também para o porvir, depois da morte. E a morte, na verdade, é apenas uma porta que se fecha para esse lado material e se abre para o lado espiritual. E a verdadeira vida não está aqui. Aqui nós temos um estágio, vivemos apenas para cumprir um carnê, para cumprir um tempo estabelecido nessa terra. E a Bíblia diz que nós viemos nu e nu nós sairemos. Viemos do pó e ao pó nós vamos retornar. Nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Mas precisamos sim estarmos preparados. O Evangelho diz: eu tive fome e tu me deste de comer. Eu tive sede e tu me deste de beber. Eu estive nu e tu me vestiste. Eu estive enfermo e preso e você me visitaste. E os pequenos, os discípulos de Jesus, dirão a ele: mas mestre, quando nós estivemos em alguma dessas situações? E o Senhor vai dizer: toda vez que você ajudou um desses meus pequeninos, a mim, tu me ajudaste. Então por que nós precisamos ser bons? Por que nós devemos servir? Por que a gente tem que ajudar os outros? Simplesmente porque é um mandamento, é uma ordem, e mandamento a gente cumpre, mandamento a gente vive. E eu entendo e eu compreendo que quanto mais eu procuro crescer e evoluir e servir o próximo, menos egoísta eu sou, menos orgulhoso eu sou, menos materialista eu sou. Eu começo a transcender, eu começo agora a crescer, evoluir espiritualmente, e eu consigo começar a me conectar realmente com Deus. E eu estou preparado para viver bem aqui nessa terra, e preparado para o porvir. Todos nós um dia iremos morrer, sim. O problema, eu já falei, eu vou repetir, é que a morte, a doença e o envelhecimento são três inimigos que não são naturais. Porque quando Deus fez o homem e a mulher e colocou no paraíso, Deus fez para que a gente vivesse para sempre, fôssemos imortais, não iríamos morrer, não iríamos envelhecer, não iríamos adoecer. Então quando vem a morte, quando vem a velhice, quando vem a doença, é algo que o nosso espírito não quer, não entende, porque não
seria o natural. Mas a palavra de Deus diz em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus já disse que nós vamos passar por lutas, vamos passar por provações, vamos passar por dias maus, e está tudo bem. Vai ter momento que você vai cair, porque a Bíblia também diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. A Bíblia também diz em Josué 1:9, seja forte e corajoso. Ou seja, nós precisamos assumir uma competência de coragem. Coragem não é ausência de medo, coragem é agir apesar do medo. Quando nós começamos a agir apesar dos medos, apesar das lutas, apesar dos momentos em que a gente não se sente competente, bom o suficiente, ou até mesmo parece que a gente não tem energia e força, a palavra de Deus diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então é aí, nesse momento, que por mais que falte energia, por mais que falte motivação, por mais que a fraqueza pareça dominar você, você vai dizer para ti mesmo, quantas vezes forem necessárias, em Cristo eu sou forte, tudo posso naquele que me fortalece. Estão entendendo, queridos? Você vai pregar para ti mesmo diariamente. E a repetição, que é a mãe da aprendizagem, vai estar junto com o pai da aprendizagem, que é o processo. E o que é o processo? O processo é eu pregar. O processo é eu me convencer. O processo é eu mentalizar. O processo é eu verbalizar. O processo é quando o dia mau chegar, e ele vai chegar, eu vou enfrentar frente a frente, olhando nos olhos para o dia mau, e dizer, eu não vou retroceder, pois a palavra de Deus diz que Deus não se agrada daqueles que param, ou daqueles que retrocedem, mas Deus se agrada daqueles que avançam, e avançam para vencer. Então a coragem que eu tenho porque eu me alimento com a palavra dia após dia. A coragem, a força que eu tenho não é minha, é do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque quando eu medito na palavra de dia e de noite, eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas, Salmo 1, cujas folhas não caem, e tudo que eu fizer vai prosperar. Tudo que eu fizer vai dar certo. Não porque eu sou bom, não porque eu sou inteligente, não. É porque está escrito, e se está escrito, vai acontecer. Tem dois conceitos muito interessantes no mundo. O primeiro é resiliência, e o segundo é antifrágil, ou antifragilidade. A resiliência é uma ilustração da palmeira, que dependendo dos ventos, ela vai, mas ela volta ao seu estado original. E a antifragilidade é, mesmo que essa palmeira ela sofra todo o ataque dos ventos, com o tempo e com as raízes mais profundas, ela se torna mais forte, ela se torna mais estável, ela se torna mais poderosa.
Então nós somos como uma palmeira, porque a palavra de Deus diz que o cristão verdadeiro é como uma palmeira. E palmeira representa esse símbolo de resiliência, resistência e de antifragilidade. Quanto mais o mundo nos bate, mais forte nós ficamos. Amém? Eu gostava muito de ver alguns filmes, e um dos filmes que para mim era, e é ainda muito gostoso de ver, é de Rocky Balboa, lutador. E ele apanhava, ia para a lona, a cara dele toda amassada, mas ele se levantava. E ele falava: a grande questão não é o quanto que eu bato, mas o quanto estou podendo suportar os socos que a vida e que o adversário provoca. Você vai cair. Está tudo bem cair. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Vai ter momentos que você vai sentir muito fraco. Vai ter momento que você vai querer fugir, vai ter momento que você se arrependeu até de viver. E se pudesse, você fugiria. Está tudo bem, isso é humano. Mas você vai olhar para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo de Nazaré. E tudo vai se desfazer. Ele disse no final da crucificação: está consumado. Tudo que ele tinha que fazer, ele fez por mim e por você. A força necessária para viver o dia a dia está em olhar para Cristo, está em meditar na palavra de Deus, está em lembrar que o Senhor já venceu a morte, já venceu o diabo e já venceu o inferno. E ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O meu corpo agora não está legal. Eu sinto dores. Mas eu sei quem é o meu Deus e Ele me sustenta. E eu não vou parar. O que você vai fazer quando a dor chegar? O que você vai fazer quando a luta estiver acirrada? O que você vai fazer e qual a decisão você vai tomar quando o inferno se colocar diante de você? Clame, chore, mas confia no Senhor. Ele nunca nos desampara. Ele nunca nos abandona. A palavra de Deus diz: pode porventura uma mãe que amamenta abandonar o seu filho? Por mais que essa mãe abandone, eu, o Senhor, jamais a abandonarei. Temos um Deus que Ele escolheu nos amar, apesar de nós mesmos. Temos um Deus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos um Deus que não precisa mais provar que Ele nos ama. Ele já provou, dando seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que agora não é mais unigênito, agora Ele é primogênito, porque agora nós temos uma família muito grande,
de irmãos e irmãs de Cristo. Estão entendendo, queridos? Independentemente da tua luta, independentemente da tua adversidade, independentemente de qualquer coisa, você tem que ficar obstinado e dizer: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou até o fim. E quando chegar ao fim, eu vou receber a coroa da glória. E quando chegar ao fim, o Senhor vai transformar o meu corpo mortal em um corpo imortal. O Senhor vai transformar o meu corpo corruptível em um corpo incorruptível. Aí eu vou começar a viver a vida plena e totalmente abundante, porque eu vou me libertar desse meu corpo físico e eu vou ser, na minha essência, igual ao Criador, Espírito, porque Deus é Espírito. Agora vou confessar outra coisa. Eu sempre gostei de super-herói, Marvel, DC e assim por diante. Eu gosto de ver histórias com a jornada do herói, história de superação. Eu gosto disso. Nós temos a nossa maior história de superação, foi de Jesus. O Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Quando estava junto com o Pai e o Espírito Santo, discutindo e conversando sobre a criação e o que seria feito, e o homem, eles já sabiam, porque são onisciente e presciente, sabe todas as coisas, sabe antecipadamente que o homem ia falhar, o homem ia pecar, o homem ia negar o próprio Deus. E Jesus falou: envia-me a mim. Eu não sei se vocês conseguem compreender essa palavra. Jesus estava dizendo: eu vou suportar a vergonha, eu vou me humilhar de tal maneira que eu vou vir na terra como um homem, uma criança. Eu vou ser cuidado pela minha mãe, Maria, pelo meu pai postiço, José. Eu vou ter irmãos e irmãs. Eu vou ainda trabalhar como marceneiro, pegando a profissão do meu pai adotivo, José. Eu vou selecionar discípulos para andar comigo. Eu vou pregar por 3 anos e meio em toda a terra aqui de Israel. E no final, eu vou ser abandonado, eu vou ser traído, eu vou ser cuspido, vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, e eu vou ser o meu corpo totalmente destruído, para poder levar os teus pecados, os meus pecados, os nossos pecados. Então, quando a coisa estiver feia, em algum momento vai ficar, lembra da crucificação. Tem o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ilustra muito bem todos os detalhes e o sofrimento de Jesus. Quando você quiser desistir, quando a luta estiver muito grande, assista o filme. E você vai ver, você vai lembrar e você vai visualizar tudo que o nosso mestre passou, toda a vergonha, todo o horror. E mesmo assim, ele orou ao Pai e dizia: Pai, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Você consegue compreender o amor, a profundidade de um Deus tão grande, que mesmo quando ele estava sendo destruído por completo, ele não parou, ele não deixou de amar. Esse nosso Deus, e eu digo, como não amá-lo? Ah, pastor, mas eu estou passando por uma grande provação. Amém. Eu estou passando por grandes lutas. Amém. A palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que não tem tentação que não fosse humana. Assim como vem a tentação, Deus permite o escape, o livramento. Deus nos dá força. Deus é conosco, o nome dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Então, independentemente do que você passar, Deus sempre vai estar ao teu lado. Nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. É como aquele poema que eu amo de paixão, Pegados na Areia. Quando você olhar para trás, você vê 2 pares de pegadas, um é teu e o outro de Jesus. Mas vai ter momentos que você vai olhar para trás e, como se fosse um filme, você vai ver que nos momentos mais difíceis, nos momentos mais dolorosos, tem apenas um par de pegadas. Talvez você em algum momento vai dizer: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? E Jesus, com um olhar tão profundo, vai só dizer: meu amado, minha amada, eu nunca te abandonei, jamais te deixarei. Nos momentos mais difíceis, eu te peguei no colo. Eu te carreguei porque você não tinha força suficiente para caminhar. E é exatamente isso que acontece. Tem momentos a gente não tem força para caminhar, mas o Senhor é a nossa força. Deus é a nossa fortaleza, Ele é socorro bem presente em todos os momentos. Ele nunca te deixou, jamais te deixará. Apenas você precisa confiar nele. Nos dias mais assustadores que você passar, nos dias mais cruéis que você enfrentar, coloque toda a tua fé nele, fixe o teu olhar nele, clame por ele, chore por ele, mas saiba, Deus é contigo. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos nesse momento. Se essa palavra falou com você, coloca a mão na altura do teu coração. Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida. Nós entregamos a Ti o nosso espírito. Nós entregamos a Ti os nossos sonhos, desejos. Nós entregamos a Ti, ó Pai, as nossas famílias, trabalho, tudo é entregue para Ti, porque por Ti e para Ti são todas as coisas. Te pedimos agora, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus,
Completa a obra em nossas vidas. Que a cada dia nós possamos estar mais perto e mais próximos de Ti. Tudo entregamos em o nome de Jesus. Amém e amém.